chamar aqui para conversar com a gente o Carlos Augusto da Silva, pioneiro no resgate das urnas funerárias indígenas no Amazonas. Carlos, tu não sabe como eu te esperava. Doutor em Sociedade e Cultura na Amazônia, professor colaborador da nossa irmã Universidade Federal do Amazonas. Obrigado. Então, boa tarde a todos e a todos os parentes que estão aqui presentes. Agradecer o convite, né? Estou vendo uma cara que me conhece aqui, né? Eu Munguba. Estou brincando. E eu penso o seguinte, que eu acho que um evento como este, eu acho que tem duas características, né? Um é as carinhas diferentes, né? Cara de todo jeito. A outra é a questão acadêmica. Eu acho que é isso a proposta, né, hoje dessa mesa aqui, ou das mesas que aconteceram de manhã, e já de imediato eu peço desculpa, que a minha estava pela manhã, mas eu tive outro encontro pela manhã, e aí foi trocado. Eu agradeço a Patrícia que aqui está olhando para mim. Eu estava aqui quase dormindo ali, mas eu muito atento, né, com com as palavras. Então, o bom trabalhador na Amazônia, ele tem seu momento de sono, né? E se vocês olharem para mim agora, essa característica buchudo, feio, eu fiz um experimento exatamente de quase 2 meses, direto trabalhando em mudança de mudas, né? E com o sol, de 7 até 11h30 da manhã, até onde eu aguentava. E a companheira falou um dado interessante. Então, hoje, a Amazônia está aquecendo, e esse aquecimento, eu penso que o grande culpado é exatamente, né, o ser humano. E falar em ser humano, ontem eu estava dando uma olhada no primeiro documento escrito pela Sociedade Ocidental, ou seja, dos portugueses, a Carta do Caminha. E lá no final diz o seguinte: Sua Alteza, ele está se despedindo lá do Patife, e diz assim: Sua Alteza, aqui tem muita floresta, muita água, mas o pessoal não come o que a gente come, eles comem inhame. Olha o luxo, né? Comendo só coisa orgânica. E eu penso que essa Amazônia orgânica, com essa grande floresta, e agora mesmo ali, eu dormindo com um olho, mas acordado com o outro, eu estava vendo aqui os macacos, passeando aqui, muito macaco. E aqui mesmo, nessa área, nós temos vários sítios arqueológicos. A própria UFAM tem vários sítios arqueológicos. Na parada do ônibus, aqui no Japim, também. Aqui, a mais ou menos a 150 metros, tem sítio arqueológico. Então, eu penso que toda essa floresta que está aqui, e aí eu peço desculpa, para mim, tudo isso é obra exatamente do macaco, da aranha, da jiboia, e também das pessoas que viveram aqui. Eu tenho notado que uma floresta que não tem as pessoas, ela não tem vida. E aí eu tenho notado, não vou citar o nome, mas o chamado manejo florestal, para mim é uma doença. Isso é conversa para boi dormir, segundo o meu pai. Por quê? Ceifa exatamente quase na raiz. Ela não vai mais nascer. Agora, o trabalho dos povos originários da Amazônia, eles têm uma dedicação. Ele corta a árvore quase na altura da sua canela. Por quê? Quando ele corta essa árvore, depois que essa roça fica velha, o pé de jatobá, o pé de piquiá, o açaí, a abacaba, o inajá, todos, e aí eles falam que renovam ou rebrolham, nasce novamente. Então, eu penso que não tem coisa primária. Sim, ela está presente, sempre ela está viva. E aonde eu nasci, em Manaquiri, eu sou descendente do povo direto, Apurinã, e aqui eu vejo que tem uns parentes, aqui Apurinã. Eu vejo o seguinte, que esses povos, eles usavam a floresta, e aí tem um professor da UNB, professor Elimar Nascimento, ele trabalha numa categoria chamada de decrescimento. Mas o que é essa palavra decrescimento? Ora, se eu tenho um pé de biribá, eu tenho um pé de piquiá, eu tenho uma maniva, e
eu retiro o que eu preciso e logo na frente eu replico, eu estou crescendo, né, e produzindo o que? Alimento com qualidade. E aí eu acho que o grande problema hoje, a nível mundial e na Amazônia, é a questão do olho gordo. Para mim, eu não falo essa expressão extrativista, porque para mim o extrativismo é uma coisa do capital. Olhando exatamente a carta do caminho, ele prega logo essa coisa, extrair solteza e levo para lá, e o resto fica aqui só o buraco. Então eu penso que os povos da Amazônia não trabalham essa expressão extrativista, eles são coletores de semil, não é isso? Agora mesmo vi um macaco aqui com uma coisa na boca, comeu, soltou, vai nascer alguma coisa. Então eu acho que é isso que precisa mudar. E a companheira falou um dado interessante. Eu penso que o grande problema hoje na Amazônia é o diálogo. Eu acho que os sítios arqueológicos na Amazônia têm exatamente isto. E, cadê ela? Está aqui, está falando do Acre. O Acre, nós temos exemplos de grande arruamento. Um colega acabou de defender uma tese de doutorado que ele mapeou 520 quilômetros de estrada. É muita coisa. Ora, 500 quilômetros de estrada é muita coisa. Então, na Amazônia Antiga, tinha um grande diálogo de pessoas vivendo nesse espaço. Então, eu penso que hoje o grande problema do consumo é a extração, não devolver. Se não devolve, aí todo mundo vai perdendo força, inclusive os pequenos animais. Se você vê um sofrimento de uma formiga lutando pela vida, não é fácil. Se você vê uma família de macacos, não sei se essa expressão, também lutando pela vida. Então, eu penso que hoje a Amazônia é crise. Mas como sanar essa crise? Eu penso que só um grande projeto humanizado pode exatamente reverter esse quadro. Como? Plantando árvore. O meu experimento, eu estou gastando toda semana 70 litros de água num pé de uma planta, eu não sei se vocês conhecem, mas o pessoal que os parentes aqui conhecem, que é o chamado de, ele dá na área de várzea, o bacuri. Então tem duas espécies de bacuri, bacuri da terra firme e o bacuri da várzea. Eu estou com o da várzea. Eles estão consumindo 70 litros de águas por semana. Cada dia eu coloco 10 litros. E eles estão bonitos, tipo na várzea. Então, olha só a grande quantidade de água que eles estão, né, consumindo. Eu penso que isso é uma medida que pode equacionar. E aqui nós temos o arqueólogo aqui, Felipe, que ele fez um trabalho lindíssimo aqui em Itacoatiara, onde ele identificou as possíveis casas desse pessoal em forma de círculo. Então, seja uma arena que todos conversavam. Eu acho que esse diálogo que precisa ser colocado na Amazônia para esclarecer qual é a doença que está doendo no nosso pé. E essa doença me parece que é a chamada ganância. Então, para mim, manejo é uma coisa não apropriada para a Amazônia. Eu acho que essa palavra deve sair desse dicionário e colocar exatamente saberes ancestrais para que isso possa ocorrer. E aí, o programa de ciência do ambiente da UFAM tem colocado várias teses e mestrados, mas quase isso não tem muito valor. Mas os trabalhos, alguns são de pesquisa de campo. Eu acho que esse campo é importante. Ano passado, estou ainda num programa chamado Escola da Terra, e aí a colega falou um dado interessante, que é essa chamada educação do campo, e aí tem essa pedagogia da alternância. Eu penso que a coisa colaborativa é exatamente ouvir as pessoas. Então, uma teoria ela é lindíssima no gabinete. Chega na prática, não acontece. Então, eu acho que isso deve mudar. E eu acho que eventos como estes, eu acho que é importante para esclarecer qual é o problema que nós devemos atacar. Eu acho que o problema que deve atacar é o diálogo, manter o diálogo e entender o outro. Eu acho que ninguém consegue entender o outro. Eu acho que o outro, ele está, conforme está na carta do caminho, né? Tem muita coisa, mas como fazer com essas coisas? Então, eu posso usar, mas também devolver. Eu acho que é isso a ideia. E, a propósito, eu tinha feito uma apresentação, mas a pedido da coordenação, eu não coloquei essa apresentação exatamente por quê?
E aí, só para falar sobre isso. Então, eu penso que hoje a grande farmácia da Amazônia é as árvores e as pessoas interagindo. Eu tenho imagens lindíssimas como esses povos trabalham exatamente essa farmácia viva da Amazônia. Então, para mim, a Amazônia é um grande útero que produz vida a todo momento. Muito obrigado.